Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 21. Assim diz a palavra de Deus. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto que acabamos de ler e que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Nós te pedimos agradecidos com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No dia 20 de novembro, nós tivemos um feriado aqui em São Paulo. Nós celebramos o Dia da Consciência Negra. É um dia em que nós somos convidados a refletir sobre a cultura afro-brasileira, sobre a identidade da população negra
e a contribuição histórica muito significativa que a população negra promoveu para o desenvolvimento social do nosso país. Nós, hoje, como brasileiros, somos compostos por diferentes etnias. Nós temos pessoas que são descendentes de italianos, de alemães, de ingleses, de portugueses, de armênios como nós. E é importante que nós valorizemos a diversidade étnica, a diversidade cultural da população brasileira. E no dia 20 de novembro, nós então celebramos o Dia da Consciência Negra, reconhecendo o grande papel que a população negra desempenhou e continua desempenhando para o progresso, o desenvolvimento deste nosso querido país. Por que dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra? Dia 20 de novembro é uma alusão à morte de Zumbi, Zumbi dos Palmares, um importante líder do Quilombo dos Palmares, que procurou defender a população negra escrava na época do Brasil colonial. Foi um líder de resistência. E nós, como descendentes de armênios, nós nos identificamos muito com a população negra deste país, porque nós sabemos, como filhos de imigrantes armênios, o que é ser alvo de preconceito, o que é ser alvo de intolerância, de perseguição e até de martírio. Nós estamos aqui porque os nossos antepassados armênios foram cruelmente massacrados, perseguidos, torturados, mortos por causa da sua fé cristã. Então, no caso dos armênios, foi por causa da sua fé que eles sofreram um grande massacre e aqueles que puderam fugir, fugiram, foram refugiados em outros países e hoje nós somos membros desta comunidade porque os nossos pais refugiaram-se aqui no Brasil, que os acolheu de uma maneira tão calorosa, tão amigável. E a população negra, até hoje, assim como os armênios lá no Oriente, a população negra até hoje sofre com a questão da discriminação, com a questão do preconceito, da intolerância. E o Datafolha publicou uma pesquisa recente que mostra que a maior parte da população brasileira crê que o nosso país ainda é bastante preconceituoso. Às vezes nós tentamos tapar o sol com a peneira, às vezes nós tentamos construir uma ideia romântica de que o Brasil ou outros países, nós não somos preconceituosos, nós tentamos criar essa ilusão, mas o que nós vemos no dia a dia desmente essa fantasia. O Brasil, infelizmente, continua um país muito preconceituoso, intolerante, e essa intolerância, esse preconceito não está presente apenas em condutas individuais isoladas, em que uma pessoa ou outra, por causa da sua cor, é barrada aqui ou ali. Não. Existem vários estudos mostrando que o preconceito e a intolerância estão até enraizados
na cultura das nossas instituições, até a nossa política educacional, política de saúde, às vezes sofre a interferência dessa cultura do preconceito. Às vezes isso é consciente, às vezes isso é inconsciente, mas como sociedade brasileira, nós temos ainda muito que evoluir, muito que aprender e corrigir nessa questão da discriminação racial. E esse tipo de cultura que é institucional gera desigualdade, gera injustiça social, injustiça econômica e gera muitas vezes, infelizmente, até a morte. E é importante que nós, como sociedade, busquemos uma vida que seja decente, seja justa, ética e de qualidade para todos os brasileiros, independentemente de sua religião, de sua raça, de sua condição socioeconômica. E, falando em termos de promoção de uma vida mais decente, justa e de qualidade para todas as pessoas, nós temos um grande motivo para comemorar. Nos dias 18 e 19 de novembro, nós tivemos, no Rio de Janeiro, o encontro da cúpula do G20, uma reunião dos líderes políticos das nações mais ricas do mundo. São 19 países, incluindo Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, mais a União Africana e a União Europeia. E graças aos esforços da diplomacia do governo brasileiro, graças à conscientização dos principais líderes políticos dos mais diferentes países que compuseram a reunião do G20, decidiu-se, entre outras coisas, adotar uma política de combate global à fome. De uma maneira unânime, os países que integraram o G20 aprovaram, independentemente de sua linha política, um projeto para erradicar a fome no mundo. É uma vergonha que, com o avanço técnico e científico que nós temos, ainda haja populações que sofrem de desnutrição no planeta. Não faltam recursos, seja de origem geográfica ou recursos materiais, para que não haja mais fome no nosso planeta. E, graças a Deus, os líderes do G20 aprovaram, então, um projeto para erradicar a fome. E não apenas isso. O G20 aprovou um projeto de combate à desigualdade econômica, um projeto para modernizar as instituições econômicas em todo o mundo e também para combater os problemas gerados pelas mudanças climáticas que ocorrem em virtude do aquecimento global. Então, nós assistimos a um cenário em que o mundo, embora aparentemente nós tenhamos retrocedido em alguns aspectos, nós temos guerras hoje acontecendo entre palestinos e Israel, Líbano sendo bombardeado, nós temos Ucrânia e Rússia em guerra.
por outro lado, nós vemos que existem líderes que realmente estão engajados em uma vida mais decente para a população no planeta. E falando em vida decente de qualidade, nesse momento é importante nós olharmos um pouco para trás. Nós temos um livro que é a Bíblia, que nós cremos ser a palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia para nós é a voz de Deus falando aos nossos corações. Nós temos um documento que é a Bíblia, um documento representativo da cultura judaica e cristã, que traz um texto redigido mais ou menos há 3.500 anos. Não é um texto redigido pela ONU, nem um texto redigido por um parlamento do mundo contemporâneo. É um texto redigido há 3.500 anos que fala justamente sobre como uma nação e como o mundo podem viver uma vida que seja justa, decente e de qualidade. Um livro escrito num contexto histórico e social muito diferente do nosso, onde as pessoas ainda viviam num estágio cultural de barbaridade. Esse livro traz um código de amor, um código de vida que destoa da cultura da época, mostrando mais uma vez como Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, intervém na história da humanidade para colocar luz na vida das pessoas. A Bíblia é um verdadeiro manual da vida. E ela traz neste texto um código de aliança conhecido em hebraico como as 10 palavras, que na nossa tradução aparece como os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são um verdadeiro código de vida. E eles nos ensinam princípios importantes para nós vivermos de uma maneira civilizada, de uma maneira saudável, de uma maneira justa e igualitária. O que nós aprendemos com as 10 palavras, os 10 mandamentos? Lendo esse texto, que aparece paralelamente tanto no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, como no capítulo 20 de Êxodo, nós aprendemos alguns princípios de grande importância. E o primeiro grande princípio é o valor de Deus nas nossas vidas. Hoje, quando você e eu ligamos o noticiário e nós escutamos coisas assim, essa foi uma das últimas notícias que eu escutei, que agora a Rússia, em resposta ao fato de a Ucrânia ter utilizado um míssil norte-americano, a Rússia respondeu lançando um míssil hipersônico que caminha numa velocidade superior à do som e praticamente é impossível interceptar esse tipo de míssil. Ou seja, a nossa sociedade hoje vive sem Deus. Nós, como população do planeta, nos esquecemos de que sem Deus
nós caminhamos inexoravelmente para a extinção da vida aqui na Terra. Não adianta querer mandar foguete para Marte, porque se o ser humano chegar em Marte do jeito que saiu daqui a pouco também, é só uma questão de tempo, Marte também será destruída. A questão não é chegar em novos planetas, a questão é aprender a viver no planeta em que você já está. E para aprender a viver no planeta em que você já está, a primeira coisa que nós aprendemos neste livro que nós acabamos de ler é que a realidade mais importante na vida de uma pessoa, na vida de uma sociedade, é Deus. Se Deus não estiver atuando e presente nas nossas vidas, meus irmãos, nós vamos bater a cabeça. Nós não vamos sair do lugar onde nós estamos. Nós podemos até progredir no sentido científico, mas existencialmente nós estaremos perdidos e nós vamos usar, exatamente como está acontecendo hoje, o conhecimento técnico e científico não para ajudar as pessoas, mas para destruí-las. A população assiste, às vezes até de uma maneira sádica, vendo povos se destruírem com mísseis cada vez mais modernos. Esse é o resultado de uma cultura materialista que se esqueceu de quem é Deus. O apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, está lá no capítulo 17 de Atos, diz que em Deus, nós todos, cristãos, judeus, muçulmanos, ateus, árvores, formigas, em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Ou seja, Deus é a fonte da nossa subsistência, Deus é a fonte da nossa respiração, Deus é a fonte da nossa vida biológica, psicológica e espiritual. E se nós não reconhecermos a nossa conexão primária, existencialmente falando, com a realidade de Deus, nós simplesmente nos destruiremos uns aos outros. E é por isso que, antes de Deus enviar os 10 mandamentos, a primeira coisa que Deus faz para o povo de Israel é se apresentar. Deus se apresenta ao povo de Israel por meio de Moisés. Ele chama a congregação e começa assim: olha, eu sou o Senhor que fez aliança com vocês. Deus se apresenta porque Ele quer que nós o conheçamos. Deus se apresenta porque Ele deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. E a nossa vida espiritual começa quando nós entendemos que Deus não é apenas uma realidade, ou a realidade mais importante, mas quando nós entendemos que além de Deus ser uma realidade, esta realidade, eu vou chamar de Ele para simplificar, Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você, como um pai quer ter um relacionamento com um filho, como um amigo quer ter um relacionamento com seu companheiro, com seu amigo. Não existe vida de verdade se nós não nos relacionarmos pessoalmente com Deus. E é impossível nós termos um relacionamento vivo com Deus, existencialmente falando, e termos prazer
na morte de outra pessoa, ou termos prazer na injustiça, ou termos prazer na desigualdade social, na discriminação, no preconceito. Pessoas que alimentam estas atitudes destrutivas demonstram, através de seus atos, que elas carecem de um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós passamos a enxergar Deus em todas as pessoas. Nós passamos a enxergar Deus no nosso semelhante. Nós passamos a enxergar Deus até mesmo no mundo animal, no mundo vegetal e no mundo mineral. Deus está presente em todas as coisas, e quando eu me conscientizo disso, então eu passo a ter um relacionamento saudável com as pessoas que estão ao meu redor. E é por isso que nos 10 mandamentos, Deus proíbe que Israel adore outros deuses. E proíbe também que Israel faça imagens de escultura para serem adoradas. Por que será? Porque quando eu torno Deus algo material, algo visível, algo palpável, eu necessariamente diminuo Deus. Quando eu transformo Deus em algo que eu posso colocar na minha frente, eu instrumentalizo Deus. Eu passo a ser o Senhor e Deus passa a ser o meu servo, que vai viver para satisfazer os meus deleites. Por isso que Deus é uma realidade que não pode ser transformada em imagens, em estátuas. Deus não pode ser materializado. Por isso que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, diz para ela, olha, Deus é espírito. Ele não é nada do que você possa imaginar. E às vezes nós cristãos diminuímos Deus na nossa fantasia, na nossa imaginação, porque nós imaginamos Deus como um indivíduo, mesmo como um indivíduo muito grande, muito poderoso, mas nós concebemos às vezes Deus como um indivíduo que habita em algum trono, aí, em alguma galáxia, mas Deus não é um indivíduo. Deus é uma realidade suprapessoal. Ele é pessoal no sentido que ele quer ter comunhão pessoal comigo e com você, mas ele não é uma pessoa no sentido individual. Porque se eu imaginar Deus como um indivíduo, eu estou idolatrando Deus. Ele está se tornando um objeto de idolatria da minha parte. Por isso que, quando Deus se identifica na Bíblia, ele diz para Moisés, lá num arbusto em chama, Moisés pergunta, Deus, qual é o seu nome? E ele responde, eu sou. Eu sou. Eu existo e ponto final. Nós podemos ver Jesus como a personificação da natureza de Deus. Então, nesse sentido, ter Jesus em nosso coração é ter Deus conosco, porque Jesus é aquele amigo mais velho, aquele irmão mais velho, aquele preceptor que nos ajuda a caminhar ao longo da nossa trajetória espiritual, vivendo em comunhão com Deus. Jesus é esse grande amigo que nos ajuda nessa caminhada. Mas lembremos-nos que Deus é uma realidade que não pode ser desenhada, não pode ser representada em nossa imaginação, em nossa fantasia. Nós não temos como ver Deus, nem como imaginar Deus, nem como indivíduo. Ele não pode ser reduzido aos patamares da nossa cultura.
Os 10 mandamentos nos ensinam a ver o valor do nosso próximo. E por isso que nesses 10 mandamentos, a Bíblia nos mostra que nós devemos valorizar o nosso semelhante, começando por quem? Pelos nossos pais. Honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, junto com a ordem. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Honrar pai e mãe na Bíblia não é apenas ser respeitoso com eles. Honrar pai e mãe na Bíblia significa cuidar das necessidades dos pais. E é muito importante que, como cristãos, nós possamos não só respeitar os nossos pais, mas nós também precisamos cuidar da necessidade deles. E às vezes isso não é fácil, especialmente na nossa sociedade em que a correria é tão grande. Às vezes a gente não consegue nem cuidar das nossas próprias necessidades, como dirá cuidar das necessidades dos nossos pais, só com a ajuda de Deus. A vida cristã não é possível ser vivida com os nossos próprios esforços. Nós não damos conta, nós não conseguimos. Por isso que nós precisamos do poder de Deus para que nós possamos obedecer às suas instruções. Você quer cuidar bem dos seus pais? Peça a ajuda de Deus para que Ele te dê o poder para fazer isso. A palavra de Deus continua aqui nos 10 mandamentos. Não matarás. Óbvio, não matarás, mas Jesus mostra o verdadeiro significado de não matarás. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse, olha, a lei dizia não matarás, mas não é só o matar. Quando você tem intenções malignas no seu coração contra uma determinada pessoa, isso já é um assassinato psicológico. Quando você fala mal de uma pessoa, quando você deprecia uma pessoa, quando você é preconceituoso contra uma pessoa, quando você é intolerante com relação ao seu próximo, você está matando essa pessoa no seu coração, na sua vida. E Jesus disse que isso também é correspondente ao ato de matar. Não adulterarás, ou seja, não terás relação sexual com outras mulheres, ou com outro marido, ou com outra mulher que não seja o seu marido ou a sua esposa. Mas Jesus aprofunda isso no Sermão do Monte e diz que o verdadeiro significado de não adulterarás é você não ter intenções impuras com outras pessoas. Então Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou no seu coração. Em outras palavras, o que Jesus nos mostra é que o pecado não se refere meramente ao ato concreto exteriorizado, mas o pecado tem a ver com a nossa atitude interior. Quando nós intencionamos algo ruim, mesmo que isso não seja concretizado, nós já pecamos. O pecado não começa no ato mecânico, o pecado começa no planejamento, na mente. E é por isso que Jesus nos ensina que o ser humano precisa nascer de novo. Não é apenas mudar o comportamento externo, é nascer de novo, ter uma nova mentalidade. E, finalmente, os 10 mandamentos nos ensinam o valor da ética, o valor da justiça. Jesus
fala sobre os 10 mandamentos no Sermão do Monte, dizendo que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. Aqui nos 10 mandamentos, quando ele diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, e nem devemos cobiçar a mulher do nosso próximo, nem desejar nada que não seja nosso. Jesus resume isso no Sermão do Monte, depois o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, retoma esse princípio dizendo assim: quando eu amo de coração o meu semelhante, eu cumpro a lei. Quando eu valorizo a vida do meu irmão, da minha irmã, quando eu entendo que ele é um cidadão do reino dos céus, como eu também sou, eu não posso planejar o mal contra quem quer que seja. Vocês já imaginaram uma sociedade onde ninguém mente a respeito do próximo e onde ninguém deseja aquilo que não tem, que é do próximo? Ninguém cobiça a esposa do próximo, o marido do próximo, a casa do próximo. Se nós, de fato, verdadeiramente seguíssemos o espírito deste código, este mundo já seria o paraíso. O paraíso não está tão distante de nós. Ele está na nossa frente. Cabe a nós, a você e a mim, transformarmos esse mundo cruel, ganancioso, materialista em que nós vivemos, no paraíso tão sonhado do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.